Minha gente, vamos começar a trazer os primeiros elementos desse crime que parou o estado de Sergipe. Esta que aparece na sua tela. Caroline Araújo, 40 anos de idade, professora. Esta mulher teve a vida interrompida depois de ser atingida na barriga por disparos de arma de fogo. Hoje, dia 27 de maio, ela faria aniversário de 41 anos. O principal suspeito do feminicídio é o ex-marido, Elienaldo Cabral Dantas. Esse homem tinha 47 anos e era policial civil. Eles foram casados por muito tempo, mais de 15 anos. Deste casamento nasceu uma filha que hoje tem 13 anos de idade. A relação conturbada. Na última sexta-feira, o casal deu um fim na relação depois de assinarem o divórcio. A vida, como eu disse, bastante conturbada entre eles. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, na noite de ontem, Caroline e Elienaldo estiveram juntos no bairro Farolândia. E o encontro não foi nada amigável. Eles tiveram uma discussão e os moradores conseguiram ouvir disparos de arma de fogo. O homem teria colocado o corpo da mulher dentro do carro, uma caminhonete, e dirigiu até a BR-101 em Rosário do Catete, onde bateu contra uma carreta. Ambos foram encontrados mortos pela polícia. O repórter Vinícius Mecenas daqui a pouco vai trazer outros elementos desta notícia. A gente tem as informações sobre as ligações feitas para o CIOSP. A gente tem também versões contadas por outras pessoas. Inclusive, existe uma versão de que a vida dele estaria extremamente conturbada depois de ele ter levado um golpe também. Muitos elementos que a gente precisa trazer aqui para vocês. Mais cedo, falamos insistentemente ao longo da nossa programação no Tolerância Zero, falamos também no Balanço Geral, como aconteceu este crime. E chegou-se a falar até de uma perseguição policial. Vinícius Mecenas, boa noite. Qual a informação oficial repassada pela polícia? É com você. Agora sim, Mariana, mais uma vez boa noite para você e para todos. Bom, Mariana, esse crime, um crime bárbaro, né, que acabou de fato chocando a todo o estado, mas muitas pontas acabaram ficando soltas e a gente veio aqui no intuito justamente de estar esclarecendo o que teria, né, portanto, acontecido nesse ato de feminicídio registrado na noite do último domingo. Mas é bom a gente começar literalmente do começo, sendo redundante mesmo, para que as pessoas entendam como foi que se deu todo esse processo do crime, da prática criminosa. Nós tivemos acesso, inclusive, aos horários, Mariana, para que fique bem claro, né, e registrado como se deu todo o fato. Por volta das 7 horas da noite do último domingo, o CIOSP acabou, né, recebendo um chamado de alguns moradores da vizinhança que teria ouvido, né, portanto, alguns disparos de arma de fogo. Então, há, né, alguns indícios de que por volta das 7 da noite, a prática criminosa de ter assassinado a ex-companheira aconteceu justamente nesse horário, por volta das 7 horas da noite. Então, alguns agentes, através da polícia militar, foram encaminhados
encaminhados até o local, mas quando chegou lá não havia mais ninguém, porque como você já esclareceu, Mariana, após ter matado a ex-companheira, ele teria colocado o corpo dessa mulher dentro de um carro, que é a sua caminhonete, e se envolvido nesse acidente de trânsito ali na BR-101, entre os municípios de Rosário do Catete e também Maruí, na BR-101. Então, logo depois desse acidente, uma enxurrada de ligações acabaram chegando também via CIOSP. Dessa vez por volta das 7h26 da noite, justamente para que as pessoas que presenciaram, inclusive o próprio caminhoneiro que teria se envolvido nesse acidente, teria entrado em contato para o CIOSP, para alegar, para falar que esse acidente teria acontecido, infelizmente, ali nas margens da BR-101. O motorista da caminhonete não ficou ferido, mas, como esse homem, o Elinaldo, ele estava dentro dessa caminhonete, as imagens, inclusive, são fortíssimas, praticamente a frente dessa caminhonete que ficou tombada, capotou, ficou praticamente destruída. Então, assim, ele também acabou não resistindo e morreu no local. Foram chamados a polícia científica, a criminal, o SAMU, a Polícia Militar, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, foi quem deu, todos esses agentes deram início, portanto, a essa diligência, inclusive para constatar os óbitos da mulher que já estava morta, porque, segundo ele, as informações que chegaram até a nossa central de jornalismo, ele teria tirado a vida da ex-companheira através de alguns disparos de arma de fogo. Esses disparos, eles atingiram principalmente a região do abdômen, portanto, dessa mulher. Então, o SAMU chegou no local para constatar o óbito e, posteriormente, fazer todo o protocolo da perícia. O Instituto Médico Legal chegou, portanto, para fazer a recolhida. Enfim, o protocolo, como a gente já sabe, que funciona. Mas aí, Mariana, surgiram algumas versões que a polícia está seguindo, algumas linhas de investigação, até porque a gente não sabe o que teria motivado, portanto, todo esse feminicídio que começou no bairro Farolândia e infelizmente teve esse ponto final e trágico nas margens do município de Rosário do Catete e Maruí, na BR-101. A primeira versão é de que há relatos de que ele estava muito perturbado ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, isso porque ele teria teria sido vítima, melhor dizendo, em um golpe e acabou perdendo, teve um prejuízo, um rombo financeiro de pouco mais de R$100 mil, através de alguns golpistas que se passaram de investidores. Em paralelo a isso, na última sexta-feira, como você também já destacou, ele teria assinado esse papel de divórcio da mulher com quem ele já estava casado há mais de uma década e que com ela tem uma filha de 13 anos de idade. A gente acredita que acabou se juntando em tudo isso e acabou acontecendo essa grande desavença no último domingo, momentos antes dele ter assassinado a então companheira. Outra linha de investigação que a polícia também acabou seguindo é que quando ele teria assassinado a então companheira, ele teria ligado para o próprio irmão. O irmão, tomando conhecimento de tudo que ele teria cometido, entrou em contato com a polícia, que deu início à diligência. Por isso que aconteceu tudo de forma muito rápida. A polícia rapidamente foi até a residência em que eles estavam, mas quando chegou lá não havia mais ninguém. Também há outra versão de que esse homem, o Elinaldo, ele teria entrado em contato com a família dessa mulher, que através dessa ligação, a ligação foi colocada inclusive no Viva Voz, vários familiares dessa mulher teria, portanto, ouvido ele confessar a prática criminosa, dizer que teria atirado na mulher, e teria tirado, portanto, a vida dela. Então, assim, são algumas das... de fato, das especulações da linha de investigação, que de fato a polícia ela vem seguindo para chegar no denominador comum e entender o que de fato teria acontecido. Há também, Mariana, indícios de que houve uma perseguição, mas nós procuramos, inclusive, com a própria polícia sergipana, entender como teria se dado essa perseguição. Mas, de fato, não teria sido uma perseguição contínua, como normalmente a gente conhece, que a polícia ela segue atrás do suspeito a poucos metros de distância. Muito pelo contrário, a perseguição foi no sentido de que, ao a polícia tomar conhecimento desse feminicídio, enviou os agentes, mas como não tinha mais ninguém na residência, a polícia acabou pegando informações e dados mais precisos, a exemplo do tipo, do modelo de carro, da numeração da placa, para tentar chegar no paradeiro dele.
mas antes disso tudo acontecer, o acidente infelizmente já tinha acontecido ali nas margens da BR-101, como nós já havíamos dito. Então são informações, algumas dessas informações ainda são muito preliminares, o processo ainda está no processo de investigação, né? A Polícia Civil precisou abrir de fato esse inquérito policial após o cometimento de mais um caso de feminicídio aqui no nosso estado e que infelizmente acabou, né, nesse fim trágico, com também suspeito acabando se envolvendo nesse acidente e perdido também a vida. Então muitas pontas, como eu disse, acabaram ficando soltas e a gente veio aqui justamente para informar quais são as linhas de investigação que a polícia está seguindo. A gente inclusive chegou a entrar em contato um pouco mais cedo com a própria delegada responsável pelo caso, a Rosana Freitas, que deu um depoimento para a nossa equipe e falou em mais detalhes sobre essa operação. Vamos acompanhar o que ela disse. A Polícia Civil recebeu com muita consternação a notícia dessa tragédia e lamenta o ocorrido. E o caso ele foi encaminhado para o DHPP, está sendo investigado, as perícias estão sendo devidamente realizadas para que o caso seja concluído no tempo devido e nós nos colocamos à disposição dos familiares para qualquer tipo de suporte que venha a ser necessário. Pois é, são algumas das informações que nós já tivemos acesso. Mariana, você também quer interagir com a gente, fica à vontade. Vinícius, muito se foi dito que quando ele atirou contra a ex-esposa, ele teria ligado em algumas versões para a filha e para a mãe dele. Uma outra versão diz que ele ligou para o irmão e seria o irmão que teria acionado. Mas a gente tem informação de ligação do CIOSP no momento em que aconteceu o disparo. Essa informação foi confirmada pela polícia, que na verdade foram moradores que fizeram essa denúncia. Não é isso, Vinícius? Só para deixar claro para quem está nos assistindo. Exatamente, Mariana. Como eu já havia dito, por volta das 7 horas da noite, o CIOSP acabou recebendo algumas dessas ligações dos próprios moradores lá do residencial mesmo, após eles tiverem escutado, né, ouvido alguns barulhos de disparos sendo efetuados. Então, como se tratava de um relacionamento muito conturbado, que eles acabaram vivenciando ao longo de há umas semanas, há uns meses atrás, então as pessoas já sabiam que ele também se tratava de um policial militar. Então, por volta das 7 horas da noite, foi o marco inicial desse feminicídio, quando ele teria disparado esses tiros contra ela e esses tiros acabaram atingindo a região do abdômen. 7 da noite. Já às 7h26 foi quando houve essa enxurrada, né, como eu disse, de ligações para ligar para o CIOSP, informando que havia acontecido esse acidente lá na BR-101, entre os municípios de Maruim e Rosário do Catete. Foram informações que chegaram já à nossa central de jornalismo e que já foram confirmadas pela própria Secretaria de Segurança Pública aqui do nosso estado. Agora eles vão dar início e dar continuidade a esse processo de investigação no que diz respeito à forma de contato do Elinaldo para com o seu irmão, que teria, portanto, dado o primeiro passo e acionado a polícia, ou que teria entrado em contato com a família da mulher. Aí vai caber à polícia estar respondendo essas perguntas. A gente aqui vai seguir acompanhando e qualquer novidade a gente volta aqui ao longo da nossa programação com mais informações. Mariana. Te agradeço, Vinícius. Essa primeira ligação foi feita pelos moradores, como o Vinícius traz, e a segunda ligação para o CIOSP foi feita justamente pelo motorista da caminhonete, do caminhão em que teve a colisão. A gente ainda vai continuar falando sobre esse feminicídio, o 6º aqui em nosso estado. A ex-mulher do policial foi sepultada aqui em Aracaju. O repórter Marcos Couto esteve no local e conversou com amigos de Caroline. Vamos conferir. É um sentimento de consternação, né? Ninguém esperava o que aconteceu. Mas é uma situação bem complexa, bem difícil de ser recepcionada. E assim, ninguém está acreditando no que aconteceu. Como você recebeu essa notícia? Foi da pior forma possível. Pior forma possível porque ninguém esperava. Quem teria ligado para você no caso? Foi um amigo nosso. Estava em casa? Estava em casa. Aí um amigo ligou
para informar e todos lá em casa recebeu com bastante perplexidade, situação bem difícil. E ela já estava em processo de separação, né? Em processo de separação. Já tinha saído já o divórcio? Eu acredito que saiu, inclusive o amigo que ligou, que estava com o processo de divórcio deles. Sim. Entendeu? Aí ele já estava com todo o trâmite? Já, se eu não me engano, já tinha finalizado, mas já tinha entrado. Não sei se tinha finalizado. Então, muito boa, alegre, muito boa. Sem comentários. Carol é uma pessoa muito boa. Estou aqui consternado com tudo o que aconteceu. Era uma menina que há 3 meses atrás me deu carona, conversava comigo, mas nunca deixou transparecer o problema que ela estava passando. A separação, ela estava se separando. E o pior de tudo foi saber que ele algemou ela, as pernas, os braços, depois atirou. E depois levou para a BR e se jogou na frente de uma carreta. Então é isso que a gente está muito abalado com. Minha gente, eu desejo aos familiares, aos amigos e principalmente a esta adolescente de 13 anos que, enfim, perdeu de uma forma trágica tanto a mãe quanto o pai, que todos façam com ela essa rede de apoio, dando total carinho e afeto, desejando força e discernimento para todos os amigos e familiares envolvidos nesta situação, enfim, que conheceram esse casal. É o 6º feminicídio, né, esse ano, 4º somente em maio.